né, com a balança. Porque uma vez que esse foco aqui dessa palestra aqui hoje, desse workshop, dessa conversa, é justamente aumentar as vendas e ganhar mais dinheiro, tá certo? Não é esse o foco aqui desse grupo agora? E gerar mais dinheiro. Então isso é diferente, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma palestra agora para as pessoas sobre o mesmo tema, se eu fosse fazer uma palestra para clientes, por exemplo, eu ia ter que falar de forma bem diferente. Então, às vezes, o mesmo tema, a gente tem que ter sabedoria de falar de uma forma diferente de outra para o público diferente. Então, a balança de bioimpedância. Muito bem. Então, claro que existem várias balanças de bioimpedância, claro que existem vários números, porém, assim, a que é mais comum e é mais usada com a gente da Herbalife é aquela on-ROM, se eu não me engano, é 714, é 715 ou 716 AF, uma coisa assim. E basicamente ela vai medir para você peso, a Body Mass Index, que é o IMC, ou Índice de Massa Corpórea, né, o BMI. Mede também o seu Body Fat, mede o músculo, que é o Muscle, mede o Visceral Fat, o RM, Visceral Fat, que é a gordura visceral. Importante, a gordura visceral não é a gordura que você consegue tocar aqui fora, tá? Essa gordura aí é o Body Fat. A gordura visceral é aquela que está dentro, digamos assim, dentro do seu abdômen, assim, ao redor das suas vísceras, que por isso que é visceral fat, ao redor do estômago. O pessoal entende, apesar de que não é exatamente isso, mas o pessoal entende, entre aspas, que é como se fosse a gordura do fígado. Veja, isso eu estou falando com os leigos. Quando você vai falar com a pessoa que entende um pouquinho melhor, se você falar gordura visceral, já vão entender. Mas algumas pessoas, quando não entendem, que tem um nível realmente de entendimento muito baixo, e você fala assim, aquela gordura que está perto do estômago, do intestino, que o pessoal chama de gordura do fígado, aí as pessoas começam a se lembrar um pouco melhor e começam a entender um pouquinho melhor que é o visceral fat, tá? Depois tem o RM, que é o resting metabolic, ou a taxa metabólica basal, ok? E por último, tem o metabolic age, ou seja, a atividade metabólica, como que a balança vê com quantos anos você tem, ok? Então, quando você estiver fazendo a sua apresentação com o cliente, é importante você entender cada parâmetro desse para que você possa se antecipar ao resultado. Então, você vai lá. Vocês todos sabem usar a balança, não? Vocês já fizeram alguma vez? Quem sabe aí, levante a mão. Alexandre já sabe, né? Os outros já sabem, então, usar a balança. Ok. Então, você vai lá, liga a balança, né? Coloca a pessoa em cima, mede, e aí vai dar os resultados. E os resultados são sensacionais. Por quê? Porque a balança, ela diz para a pessoa cientificamente que ela está gorda. E aí você não precisa falar isso para ela. E quando você não precisa falar, e é a balança que precisa falar, você não fica inimigo da pessoa, ela não fica com raiva de você. Na verdade, agora ela ficou sua amiga. Você olha, a tua balança, olha, a balança está dizendo que você está gorda. E eu vim aqui para te ajudar. Então, tira da gente essa responsabilidade de mostrar para a pessoa que realmente ela está com muito mais peso do que ela podia imaginar que ela estava. Esse é um ponto importante. Segundo, quando ela mede o peso, todas as pessoas, principalmente as mulheres, disparadas as mulheres, elas focam no peso. Então, muitas vezes ela toma um susto, porque às vezes elas pesam e dizem assim, uau, tá esse peso todinho, né? Aumentou 1 quilo, 2 quilos, ou 3 quilos, não, preciso urgente perder esse peso. Então, o peso, sim, ele é importante, tá? Mas ele não é o mais importante. Então, você tem que deixar claro isso para a pessoa, porque o mais importante de tudo é a composição corporal. Porém, aqui a palestra hoje é explicando para você como que você faz para vender com a balança, ok? Então, quando você faz a apresentação, a pessoa mediu o peso e de repente ela foi lá e você viu que ela estava com 70 quilos, a mulher, e ela já toma aquele susto que está com 70 quilos. E aí você tem que explicar para ela o seguinte, olha, digamos que é a Maria. Olha, Maria, então deixa eu te falar uma coisa, o peso ele é importante, mas ele não é o mais importante. Mais importante do que o peso é o seu IMC, ou Índice de Massa Corporal, que em inglês é o BMI, o Body Mass Index. Ok. Então, um ponto importante que já foi estudado e falado. Qual é o valor normal do IMC? O valor normal do IMC é de 18,5 até 24,9, ok? Mas o mais importante sobre o IMC é que de 25 a 30 ele é sobrepeso, de 30 a 35 é obesidade, de 35 a 40 já é obesidade grave. Acima de 40 é obesidade mórbida. E se a pessoa tiver com IMC maior ou igual a 35 e além disso ela tiver pressão alta, diabetes ou alguma doença relacionada, então ela já é considerada obesa mórbida. Ou seja, o peso dela está colocando ela em risco de vida. Ela pode morrer por conta exclusivamente do peso, certo? Muito bem. Agora vamos voltar ao que significa a parte do IMC que você tem que explicar para as pessoas, principalmente explicar essa parte para as mulheres.
Foi comprovado, eu peguei um estudo da Herbalife, na verdade foi do próprio David Ribber, no Global Nutrition Transition Conference, que aconteceu aqui nos Estados Unidos, em Orlando, no ano de 2010, aqui em março, inclusive. Fui lá no Convention Center, eu participei desse treinamento, e eles mediram que as mulheres que têm o IMC, ou Body Mass Index, maior ou igual a 27, elas aumentam em 50% a possibilidade de se tornarem diabéticas no futuro. Então, é muito comum você ver uma mulher que está com sobrepeso, mas é muito comum que ela está com IMC de 27. E 27 não é tão assim distante da realidade. Então, você tem que explicar para ela antes de apertar. Ou seja, você apertou no peso, mediu tudo, e antes de apertar o BMI, o botão mais uma vez, você precisa explicar para ela o que significa. O IMC normal de 18,5 até 24,9 e 25 a 30 é sobrepeso, mas o mais importante é que a partir de 27 aumenta 50% de chance da possibilidade de se tornar no futuro, ok? Bom, mulheres com IMC maior ou igual a 29 dobram. Ela tem 100% de chance a mais de se tornarem diabéticas no futuro, quando comparadas com elas mesmas se ela tivesse dentro do IMC normal. Portanto, um foco do controle de peso é alcançar essa relação do peso com a altura e chegar dentro do IMC normal. Isso, claro, que é um ponto importante. E por último, você fala para ela que tanto faz homem ou mulher, com o IMC maior ou igual a 30, os estudos mostraram que estatisticamente vai ser diabético no futuro. Então, se ela já não for diabética, ela deverá se tornar se ela tiver com esse IMC maior que 30. Nessa hora, você clica no botão. Quando você clica no botão, né? Porque nessa hora, entenda, quando você está falando tudo isso, nessa hora ela está com o coração assim na mão, na verdade, já está assim, já querendo pensar, e agora, quanto que vai dar? Pronto, você clica nesse momento. Quando clica no IMC, digamos que deu 30, então você fala assim para a pessoa, olha, deu 30, você é diabética? Ou está com muita dificuldade de perder peso, alguém na família já é diabético e tal, então a pessoa realmente fica assim bem preocupada em realmente que ela precisa tomar alguma providência para fazer. Se ela tiver com esse IMC maior ou igual a 30, o homem também, então eles realmente ficam muito atentos ao que você vai falar em breve. Então, o fechamento da venda dos produtos lá na frente acabou de começar aqui agora quando você explica a importância dela manter o IMC dentro da normalidade. Então, você explica para ela isso, mas não se preocupe que a gente vai fazer um passo a passo para que você consiga baixar o teu IMC e chegar dentro da normalidade. Porém, aí você entra agora no próximo nível. Então, veja bem, você está construindo. Você falou primeiro do peso, agora você está construindo a história. Acabou de falar do IMC. Agora você vai construir a próxima história. A próxima história é do body fat, que é a composição corporal, a diferença entre músculo e gordura. Então você fala, mas não se preocupe. Por quê? Se o seu IMC for 30, mas se for tudo músculo e você não tiver zerado de gordura, então não precisa se preocupar. Claro que quando a gente está fazendo a avaliação, a gente já sabe se a pessoa, pela experiência própria, se ela tem ali 50% de músculo, né? Ou então se é muita gordura. Isso a gente já vai saber por conta da experiência do dia a dia. Então você já explica para ela. Então faz, olha, um body fat, quanto que seria o ideal? Claro que existem várias tabelas de acordo com a idade que pode dizer que é um pouquinho mais ou um pouquinho menos o que eu vou te falar agora. Então você tem que ter o quê? Sabedoria quando for falar. Se você estiver colocando no IMC, se colocando na pessoa, uma senhora de 50 anos de idade, então você precisa entender que essa senhora com 50 anos, ela tem, entre aspas, o direito de ter mais gordura. Mas você fala assim para as pessoas no geral, fez, olha, o ideal é ter um body fat abaixo de 20%, ok? Perfeito se o seu body fat for de 15% ou menos, aí tipo se torna perfeito. Nesse momento você vai clicar. E olha só que interessante, muitas mulheres têm um IMC normal, mas eu fico surpreso porque elas querem perder peso, mas quando a gente coloca o body fat, você vai ver que ela está com IMC normal, portanto ela não deveria perder peso, mas o body fat está lá 30, 40%. Eu já fiz várias que tinham um IMC normal e que estavam com um body fat de 38, por exemplo. Então as pessoas querem perder peso, só que se elas só fecharem a boca para perder peso, o que, é que vai acontecer? Ela vai perder músculo, então ela vai, na verdade, ficar mais gorda. Então, ponto importante sobre o body fat nesse momento, quando você estiver conversando, tem que explicar para ela que precisa perder principalmente o body fat. E para perder o body fat,
ela vai precisar de fazer algum tipo de atividade física junto com a gente, com os nossos produtos. Veja, não precisa ser junto comigo, né? Claro. Mas junto com a nossa programação de nutrição balanceada e alimentação saudável, ok? Nesse momento, a gente vai para o próximo. O próximo nível é de músculos. E aí você vai construindo a próxima história. A próxima agora, com o músculo, você explica para as pessoas o seguinte. Cada idade diz a quantidade de músculo que você deve ter. Então, ela tem uma tabelinha lá do ombro, inclusive você pode ir olhando. Mas você fala para a pessoa, se ela quiser ficar com um tipo de jovialidade, ou seja, com aquela performance muscular, então o ideal seria mulheres terem o IMC maior ou igual a 35 e homens maior ou igual a 40. Se a pessoa já for mais idade, ou nem mais tanto mais idade, nem mais estiver na faixa dos 40 anos, for mulher, então é razoável que ela tenha. Seria ótimo se ela tivesse com um músculo de 30% ou mais. E homem, 35% ou mais, ok? Quanto mais músculos, maior a qualidade, maior o metabolismo basal e maior a qualidade corporal que a pessoa tem, ok? Muito bem. Agora, vamos entrar agora no visceral fat. O visceral fat é a gordura visceral, como eu te expliquei, que ela perto do abdômen, só que tem um ponto interessante do visceral fat que eu acompanhei. Ele é empírico, ou seja, é uma coisa que veio da minha cabeça. Essa parte do visceral fat eu não tenho como provar, mas a dica ela é muito válida, além dos fechamentos, ela também ela é razoável com o que você vai enfrentar. O que é isso? O visceral fat, eu percebi que ele é a quantidade, essa quantidade de gordura que você vê lá no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo que for, eu percebi que aquele número só baixa um por mês. Tá? Então a gente começa dentro da normalidade. Eu costumo falar para as pessoas que o perfeito é 1 ou 2, 3 ou 4 é o normal, 5 ou 6 pouco alto, 7 ou 8 médio alto, 9 ou 10 muito alto e acima de 10 bem grave. Ok? Claro, algumas pessoas e alguns balanços falam que para homem é normal até um 6. De repente até homem é normal até um 7. Por quê? Porque os hormônios do homem, a testosterona e tal, e a genética do homem faz com que quando ele acumule gordura, ele acumula diretamente na barriga. Isso quer dizer que, entre aspas, é como se tivesse um direito maior de ter mais gordura. Já quando você vê uma mulher que ela tem os hormônios, lá, o estrógeno e a progesterona, ele não acumula na gordura visceral. Quando a mulher come em excesso, ele acumula o excesso de calorias na gordura no quadril, né, e nas pernas e nas costas, ok? Então, só depois que começa a subir para os braços e também para a barriga. Agora, olha só que interessante sobre a gordura visceral. Quando a mulher vai envelhecendo, você vai percebendo ela chegando aos 40, 45, em algum momento ela deve entrar na menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, então o hormônio dela normalmente de mulher, que é lá em cima, e o de homem, testosterona, que todo mundo tem os dois, está lá embaixo, o hormônio que protege a mulher começa a cair, 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 até que chega um momento que ela agora entrou na menopausa, ou seja, parou de menstruar. E ela entrou na menopausa porque os ovários pararam de produzir os hormônios que tinham que produzir, né? O estrógeno. Então, um ponto central é que nesse momento que o hormônio da mulher baixa, a composição corporal da mulher começa a mudar. E agora o excesso de comida que ela tem não vai apenas ou principalmente para o quadril e para as coxas, passa a ir para a barriga. Portanto, na próxima vez que você olhar para uma mulher, observe se a gordura dela é na barriga ou se é no quadril. Você vai observar que as mulheres que têm muita gordura na barriga e não no quadril ou nas coxas, normalmente elas são bem mais velhas ou possivelmente ela tem algum tipo de distúrbio de hormonal, tá certo? Muito bem. Mas o nosso foco aqui na Herbalife não é isso. Nosso foco é ver o que ela tem, poder inclusive o quê? Vender os produtos corretos para ela poder ir em um programa correto para que ela possa ter um resultado mais rápido e, claro, a gente possa vender cada vez mais. Então, o Visceral Fat, quando você faz uma programação de dieta, eu percebi que ele representa, cada um daquele representa o que você comeu nos últimos 12 meses a 24 meses. Então, quando eu estou diante de um cliente que ele olha para mim, ou um prospecto que ele fala para mim, eu digo, olha, fera, seu visceral fat deu de 12. Uma vez eu falei com um rapaz, ó, seu visceral fat deu de 12. Deixa eu te falar, o visceral fat me mostra, antes de explicar ele que deu 12, eu digo, ó, o visceral fat mostra a quantidade de carboidrato refinado que você vem comendo nos últimos 12 meses a 24 meses. Então a pessoa já sabe que a balança já leu. Ele não precisa se justificar dizendo que não come nada, que não sei o que. A balança está ali para dizer a verdade. E nesse momento, eu vou lá e coloco. Nesse caso dessa pessoa, deu 12.
Já fiz outros que deu 15, deu 20. O recorde que eu já fiz foi 27. Eu nem sei se a balança chega em 28. E deu 27 de gordura visceral numa pessoa. Então ele não tem o que falar. Porque eu já sei que nos últimos 12 meses ele vinha comendo muito carboidrato refinado. Certo? Então eu expliquei para ele que para baixar o peso é relativamente rápido. Para melhorar o IMC por conta do peso, também é fácil. Para construir músculos e baixar gordura, já demora um pouquinho mais, aí, de 1 a 3 meses, para construir o seu músculo de forma adequada. Porém, para baixar o visceral fat, principalmente se for homem, vai demorar um número desse por mês. Claro, se você estiver fazendo uma dieta muito restrita de calorias, estiver fazendo muita atividade física e você já é muito gordo, talvez você consiga em 15 dias ou um mês baixar 2, baixar 3. Mas essa velocidade de baixar o visceral fat não vai se continuar. Você vai perceber que é um por mês. Então é muito razoável de você conversar com a pessoa e dizer, olha, se o teu visceral fat está em 20 e o normal seria o perfeito para homem é de 6 para baixo, isso quer dizer 20 para 6 são 14. Então, se você quiser mesmo baixar o visceral fat e melhorar a sua qualidade de vida, a gente vai precisar fazer um programa aí de 14 meses. E é importante colocar esse tipo de preparação, primeiro por quê? Porque quando você for fechar a venda, se você quiser tentar fechar 1.000 pontos de uma vez só como cliente preferencial, você consegue agora. Porque se o cara vai ficar 14 meses com você, ele vai preferir economizar e comprar 2, 3 meses adiantado. E é assim que eu vendo 1.000 pontos. Eu vendo 1.000 pontos de duas formas. De uma vez só para a pessoa. Eu vendo se a pessoa é muito gorda e eu sei que ela vai precisar ficar muito tempo. Ou, a opção número 2, que muitas vezes eu consigo fazer, eu vendo 1.000 pontos quando eu consigo colocar a família inteira no programa. Porque quando eu faço essa avaliação, quando eu acabo de fazer com essa pessoa, normalmente se tiver um cônjuge, tiver um parceiro, tiver um roommate, vai dizer, ai, meu amigo, meu amigo. Se for mulher que tiver uma outra amiga na mesma casa, ela vai dizer assim, não, não, chama ela aí minha amiga. Por quê? Porque daqui a pouquinho vai falar da idade. Quando ela vê que a idade dela tá 10 anos mais do que devia estar, ela quer ver a idade da amiga, que também tá. E às vezes ela até te recomenda a inimiga, porque ela quer saber se a inimiga dela tá mais velha do que ela. Porque mulher realmente se preocupa com a idade e o homem se preocupa com o visceral fat. Como assim? No processo que você for conversando, explica para o homem, por exemplo, que é a gordura visceral, a barriga dele, que está inteiramente relacionada com os infartos e acima de 10 é muito alto. E o seu deu, sei lá, 16. Então, realmente, você tem que começar a cuidar agora. Então, o homem fica preocupado. O homem não se preocupa com peso muito. O homem não se preocupa com as coisas. A única coisa que ele se preocupa é se ele vai morrer de infarto a qualquer momento. Ponto final. Só isso. Ah, tá bonito, tá feio, não sei o que. O cara não tá nem aí. Ele realmente se preocupa com duas coisas, homem. Número 1, se ele tá com risco de morrer de infarto, que é o medo que ele tem. E número 2, quanto custa. E a única forma de você mostrar ao homem que vai ficar mais barato comprar 1.000 pontos é se ele ver o visceral fat dele, que vai durar 14 meses para baixar até o ponto normal. Entende? E assim você, mulheres, convencem o seu marido e convencem os homens de poder comprar o programa que vocês querem também para você. Ok? Já para as mulheres eu explico para elas, porque elas 5 de 4, por que isso, Daniel? Muito simples, porque os hormônios dela, de mulher, protegem o corpo dela, certo? Os hormônios de mulher protegem o corpo dela de não colocar gordura na barriga e colocar a gordura só no body fat, que é no quadril, nas coxas, nas outras partes. Então, se o dela deu visceral fat de 8, é porque realmente ela vem comendo muito carboidrato há muito tempo. E aí você explica para as pessoas, porque elas às vezes acham que doce é só tipo assim, pudim, doce de leite, doce de goiaba, milkshake. Elas às vezes não conseguem entender que também faz parte dos carboidratos refinados, sanduíches, pizzas, bolachinhas fora de hora, mesmo aquele Starbucks que ela gosta de tomar de cappuccino e café mocha, aqueles outros lá que ela gosta que tem uma quantidade de calorias em cima de refinados, ok? Muito bem. Então esse é o foco, principalmente o visceral fat. O visceral fat você fecha o homem, tá? E a mulher, ela toma um susto no body fat.
A mulher toma um susto aqui no body fat. Porém, o fechamento da mulher aqui na idade. Certo? Muito bem. Agora, é uma coisa para você. Você que está aí, que é coach, que está olhando aqui. O resting metabolic. O metabolismo basal. Isso é importante você, coach, entender para que você não faça falsas promessas. Como assim, Daniel? O metabolismo basal é a quantidade de calorias que o seu corpo queima em 24 horas, se você passar 24 horas dormindo. Ok? Muito bem. Então, o Dr. David Heber colocou recentemente que o metabolismo basal equivale a 60% do gasto energético diário. 10% está relacionado à alimentação, à digestão da alimentação, ok? A termogênese. E, por último, os últimos 30% estão relacionados à atividade física ou atividade diária, ou só a sua locomoção para resolver os problemas do dia a dia, e também, claro, somando isso à sua atividade física. Então, veja bem, primeiro, é difícil às vezes para a mulher aceitar. Ela entende, mas às vezes é difícil dela assimilar na cabeça. O metabolismo basal queima 60% em 24 horas. Como que se faz para aumentar o metabolismo basal? Aumenta a quantidade de músculo. Não precisa ser no braço não, tá, mulheres? Pode ser na coxa, entendeu? Pode ser nas pernas, do bumbum, onde você quiser aumentar músculo. O importante é que o quê? Aumente o músculo. Quanto mais músculos você tem, mais calorias você queima com o metabolismo basal. Então, por exemplo, se você aumenta seu músculo, nas 24 horas, aquele músculo vai estar queimando mais caloria. Então, você pode, enquanto está dormindo, queimar mais calorias do que quando você está na atividade física. Porque na atividade física, você vai lá no spinning e você perde 500 calorias. Ótimo. Sei lá, 300 calorias, 400 calorias num treino de 1 hora. Sem problema. Só que foi só naquele treino. Quando você parar de fazer spinning, você não vai conseguir esse mesmo tipo de resultado. Porém, se você fizer um pouquinho de musculação e aumentar os músculos, então você vai continuar queimando aquela quantidade de calorias, não só naquela hora que está fazendo, mas por 24 horas, inclusive quando estiver dormindo. Por isso a importância de construir músculos para queimar mais gordura mais rapidamente. Agora tem um detalhe do metabolismo basal. Olha só que interessante. Uma mulher, por exemplo, vamos ver aqui, vamos fazer uma comparação. Imagine um homem que tem 2 metros de altura. Provavelmente esse homem que tem 2 metros de altura... Hã? Quê? Eu não ouvi. Se alguém perguntou, eu não ouvi. Ok, eu vou continuar. Qualquer coisa é só perguntar. Então, imagine que tem um homem com 2 metros de altura. Claro, ele tem mais músculos. Um homem de 2 metros de altura. Ele é maior, ele é mais forte. E ele certamente deve queimar mais calorias. Não é verdade? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Digite no chat. Eu vou colocar aqui um pouquinho para o lado para ir falando com vocês. Que aí eu vou vendo. Muito bem. Então, um homem com 2 metros de altura, ele certamente tem um tipo de metabolismo basal maior do que uma mulher de 1,50 m. Quem concorda? Alguém aí que concorda? Imagina. Um cara que tem 2 metros de altura, ele tem muito mais músculos, muito mais peso, muito mais células para queimar calorias do que, por exemplo, uma mulher com 1,50 m. Entende? Então, vou dar um exemplo. Só que a comida que a gente come, ela não muda de calorias. Como assim, Daniel? Veja bem, um shake tem aproximadamente 200 calorias. É as mesmas calorias de um shake para a mulher de 1,50 m e a mesma quantidade de calorias de um shake para um homem de 2 metros de altura. Ok? Por exemplo, quem está comendo um pedaço de pizza, se for uma mulher de 1,50 m, ela vai engordar mais do que o mesmo homem com 2 metros de altura comendo o mesmo pedaço de pizza. E por que isso? Porque o metabolismo basal do homem é muito maior. Então, o impacto da comida errada na mulher é muito maior do que o impacto da comida errada no homem. Por isso que tem mulheres que ficam tristes, porque elas veem assim, poxa, eu aqui fiz dieta 3 meses, baixei 3 quilos, meu marido come tudo ali, aí ele fez um desafio de 15 dias, e em 15 dias ele perdeu 10 quilos. Assim, como é que ele pode perder 10 quilos em 15 dias se eu fiquei 3 meses e meio para perder 3? É isso que ela não entra na mente da mulher. E a resposta é porque o homem tem um metabolismo basal normalmente muito maior. Então,
Qual é a responsabilidade aqui que a gente tem que ter? Se vocês quiserem anotar um número. O metabolismo basal de 1.500 quilocalorias para cima é o perfeito para saber que você vai perder peso relativamente rápido. Enquanto que o metabolismo basal de 1.250 para baixo é certeza que vai ser difícil e lento que ela vai perder peso. Compreendeu? E por que eu digo que ela vai perder peso? Porque até hoje eu não vi nenhum homem que tem menos de 1.500. Ok? Segundo ponto que também tem que entender. Acontece mais em mulheres do que homens, mas acontece com homens também. Por exemplo, alguém já ouviu falar em negócio de tireoide? Quando você tem hipotireoidismo, ou seja, quando a sua tireoide está funcionando pouco, o seu metabolismo fica mais lento. Então a máquina vai dizer que ela está queimando 1.500. Mas porque ela tem hipotireoidismo, ela vai queimar menos. Porque a máquina não consegue ver o metabolismo da pessoa. Ela mede a quantidade de músculo e indiretamente calcula a quantidade de calorias que a pessoa perde. Por esse motivo, a gente tem que ter a sabedoria de que se a pessoa disser que tem a tireoide, que elas falam assim, que todo mundo tem tireoide, mas ela diz que tem tireoide como sendo que tem hipotireoidismo, então a gente tem que entender que ela vai perder peso mais devagar. Portanto, a nossa responsabilidade aqui é prometer que ela vai perder peso devagar. Porque se você prometer que ela vai perder peso rápido e ela não perder, ela vai ficar com muita raiva de você. Ok? Entende isso? Então, vou repetir. O metabolismo basal top é de 1.500 para cima. Agora, vamos um outro ponto sobre o metabolismo agora, que é o metabolismo basal, e vamos calcular o metabolismo diário. Tá? Vou pegar aqui ó, meu telefone e vou mostrar aqui para vocês um cálculo, para vocês entenderem. Então, digamos que a pessoa deu um RM, que é o metabolismo basal, de 1.500. Ok? Eu estou considerando o metabolismo basal, hoje em dia, quando eu trabalho, como sendo de 70%. Por quê, Daniel? Porque inclui já a parte, que é a parte do músculo com a parte da comida. Mas o Riber falou que era 0,6. Então, olha só. Se o metabolismo basal é 1.500, quantas calorias a pessoa queima no dia? Se ela estiver acordada e fazendo tudo normal. Aí eu calculo. Bom, então eu divido isso aqui por 0,7. Quando eu divido por 0,7, o resultado foi 2.142. Então eu já sei que a pessoa queima 2.142 calorias e esse é o metabolismo dela. Ok? Por último, no livro LA Shapeworks, que é a dieta do shake em português, que foi feita pelo Dr. David Heber, ele afirma que uma pessoa que perde 500, na verdade, que perde 450 calorias por semana, por dia, vou dar um exemplo, isso aqui é o que a pessoa queima, ok? Se ela queimar, se ela só comer menos 1.500, digamos que ela come 1.500, é o que ela come. Então, menos o que ela come, sobrou aqui 642. Se ela perder a quantidade de calorias que ela não ingeriu, se ela perder 450 calorias a 500 calorias a menos por dia, ela vai perder de 1 libra a 2 libras por semana. Ok? Então você já sabe que na programação que ela for fazer com você, quando ela toma 2 shakes ao dia para trocar a refeição, se ela está tomando em cada shake tem 200 calorias, então você tem 200 calorias vezes 2, então ela tomou 400. Se o metabolismo basal dela era 2.142, então 2.142, que é o metabolismo basal dela que a gente calculou agora há pouco, menos 400 calorias, é igual a 1.700. Mas a gente quer que ela perca pelo menos 500 no dia. Que ela não ingira menos 500. São menos 500. Pronto. 1.242 calorias é a quantidade de caloria que ela precisa, no máximo, ingerir para continuar perdendo peso. Se ela ingerir essa quantidade de calorias ou mais, ela não vai perder peso. Ok? Muito bem.
Então, apenas um exemplo. Como é que faz isso? Então, por exemplo, uma barra de proteína da Herbalife, ela tem em torno de 140 calorias. Menos 140 que se a pessoa lanchou uma barra de proteína. Ó, ainda sobrou isso. No almoço, ela comeu um almoço bem regradinho, só folha com um pouquinho de carboidrato no máximo, ou então nem comeu carboidrato complexo com batata doce, ela comeu folha com frango, por exemplo. E aí digamos que essa quantidade de calorias que ela comeu ali foi 600, ou menos 600. Sobrou quanto? 502 calorias. Aí, no lanche da noite, se ela quiser comer, opcionalmente, se ela quiser comer mais ou não, tanto faz. Se ela quiser, ela vai lá e toma um exemplo, uma sopa, ou então um iogurte. E digamos que esse iogurte, ela comeu e tinha lá menos 150 calorias. Veja, 352 ela ainda ia poder comer. Como a gente já viu que ela tinha 352 mais os 500 que a gente já calculou, dá 852. Ela vai perder 1,5 libra, 2 libras por semana, tranquilamente. Então, quando você vai fazer uma programação com a pessoa, vou fazer um outro cálculo agora. Digamos que você mediu e a pessoa, uma vez eu medi, a mulher tinha 1.150 de metabolismo basal. Isso é bem pouquinho, pessoal. Isso é muito pouco. Aí eu pego e divido por 0,7. Ou seja, ela queima por dia, acordada, fazendo atividade e tudo, 1.642. Menos 400 calorias do shake, é igual. Menos 500 que eu quero que ela não coma, é igual a 742. Menos 600 da mesma refeição, é igual a 142. Menos uma barra de 140, é igual. Veja, ela nem teve o direito de comer aquele iogurte extra para ela conseguir perder 1 libra. Enquanto que aquele homem que teve um metabolismo basal de 1.500 quilocalorias vai poder comer o iogurte extra e ainda vai perder 1,5 libra. Agora você entende matematicamente por que é importante o metabolismo basal. E qual é a única forma de aumentar o metabolismo basal? A única forma de aumentar o metabolismo basal é com atividade física para aumentar músculo. Ok? É a única forma. Bom, existe outra forma, seria se você pudesse aumentar osso, mas osso a gente não consegue aumentar, né? Porque chama lean mass, que inclui osso e músculo, mas como a gente não aumenta o osso, então a gente tem que aumentar só o músculo, ok? Só tem um detalhe importante. Faz assim, pessoal, vocês que estão aí, aqui, não sei se tem alguém mais aí, mas se você quiser depois, se alguém for ver depois, faz assim. Agora abre e fecha a mão. Olha só que interessante. Agora entenda o seguinte, faz de conta, que não é verdade, faz de conta, que para cada dedo desse é um músculo e para cada dedo desse é só um nervo. Então, um músculo, um nervo, ok? Então, eu penso, contrai um músculo, um nervo. Faz aí também só com um. Isso. Agora, olha só que interessante, que é importante. A partir de 30 anos de idade, 30 anos, veja bem, a conexão entre o nervo e o músculo, ela desaparece. Se a conexão, que chama sinapse, entre o nervo e o músculo desaparece, mesmo que eu queira que ele contraia, ele não vai contrair. Então, agora, eu só tenho 4 para fazer o trabalho de 5. Então, agora eu só tenho 4 a partir de 30 anos. Depois, quando eu faço 40, um exemplo, faz de conta que aqui tem 3. Depois, ó, fica 2. Então, quanto menos conexões neuromusculares, menos músculos. Se eu tenho menos músculos, então eu gasto menos calorias. Por esse motivo, temos vários problemas. Primeiro, quanto mais velho você vai ficando, mais fácil de ficar gordo. Por quê? O músculo continua lá. O que deletou foi a conexão entre o nervo e o músculo. Tá? Então, segundo ponto que tem. Quanto menos músculos, maior a instabilidade de quando você se locomove. Então, mais fácil de machucar as costas, porque você não tem um músculo no canto certo para segurar na postura correta. Mais fácil na hora de você baixar para levantar e pegar outra coisa, você se machucar também. Quando você tem mais idade, 60, 70 anos de idade, você não percebe, mas você está só com umzinho lá, e aí você tropeça e você não tem nem força para colocar outra perna no lugar. E você cai, quebra o osso, eles vai para a emergência, eles botam uma haste de metal no lugar do osso, que é mais forte do que o osso, mas você vai ter que ficar 6 meses lá para 3, 4 meses para fazer a recuperação e às vezes tem tromboembolismo.
que é a complicação. Você não morre nem da queda, nem morre da cirurgia. Você morre do pós-operatório, tá? Então, embolismo pulmonar. Porque quando você quebra um osso, a chance de entrar, entre aspas, uma bolha de gordura e entupir seus vasos é altíssima, tá? Então, por isso que tem que ter um cuidado muito grande. Muito bem. Então, qual é a melhor coisa que a gente precisa entender? A única forma de diminuir a velocidade, uma vez que deletou, bye bye. Uma única forma de diminuir a velocidade de deletar, por incrível que pareça, também é a atividade física de força, tá? De músculos. Então, e um outro ponto interessante, quem só faz cardio, por incrível que pareça, cardio em excesso aumenta a velocidade de deletar. A pessoa perde músculo mais rápido, tá? Então você tem que fazer uma associação dos dois. Você tem que sim fazer cardio para você acelerar o seu metabolismo, fazer o HIIT, High Intensity Interval Training, porque o HIIT é um tipo de trabalho de cardio que você continua queimando caloria por até 2, 3 dias. Perfeito. Mas você precisa levantar peso para você ter músculo, para você garantir uma velhice saudável, e essa é a parte mais importante da nossa instrução com as pessoas com relação ao metabolismo basal. Ok? Então, o metabolismo basal, como vocês estão vendo, como coach, é a parte mais importante da educação com relação ao cliente. Então, se você não quiser explicar isso para o seu cliente naquele momento, não tem problema. Ele entra no grupo de clientes. Digamos que lá você tem um grupo Desafio 15 Dias, e você tem o Alexandre, tem a Lilian, tem várias pessoas. Então, naquele momento educacional, ele pode explicar seu metabolismo basal. Não precisa explicar na venda, mas estou te explicando para você entender que é sua responsabilidade entender isso para não prometer uma coisa que pode não ser verdade. Tá? Esse é um ponto. E por último, fechamento da mulher. Então, a mulher sim fecha, mas a idade metabólica. A idade metabólica está relacionada apenas ao resultado final. Então, quando a pessoa tem isso aqui tudo alterado, claro que vai ter uma alteração na idade metabólica, ela vai ficar mais velha. Agora, como melhorar então a idade metabólica? A resposta é muito simples. Melhore os outros parâmetros. Agora, quais parâmetros, Daniel? Interessante. Homem, a gordura visceral é o fator mais importante para reduzir a idade metabólica. Você vai ver. É empírico também, ou seja, você vai ter que depois ver a parte científica em outro momento, mas é observação minha só. Então, gordura visceral, tá? É o que mais interfere. Segundo que mais interfere para o homem, IMC, tem que estar dentro da normalidade, ok? Para a mulher, o que é mais importante? O body fat. Porque não é a gordura visceral, porque ela tem um hormônio que protege ela. E se a mulher tiver 50 anos na menopausa? Aí o visceral é mais importante. Depois vem o body fat. E, claro, o BMI. Então, na próxima vez que você for medir, se a mulher tiver um IMC maior ou igual a 30, então você parece que você leu a mente dela e faz, então, você está com dificuldade de perder peso? Porque as pessoas que têm um IMC maior que 30, elas com certeza têm resistência à insulina. Aí você pergunta, você já foi no seu médico ultimamente? Ele falou se você está diabética? Interessante. Porque se ela disser assim, não, tá tudo normal. Então tá ótimo. Mas tá com dificuldade de perder peso? Ela assim, tô. Fique sabendo. Uma pessoa que tem um IMC maior ou igual a 30, ela só tem dificuldade de perder peso, se ela for relativamente jovem, se ela tiver com resistência à insulina. Certo? Então, você já sabe. E como que resolve tudo isso? Shake 2 vezes ao dia trocando a refeição, dieta balanceada na hora do almoço, lanchezinho de proteína pela manhã e pela tarde, zerar carboidrato refinado e se precisar comer algum carboidrato que ele venha de fontes mais saudáveis, como algumas verduras ou alguma fruta com índice glicêmico mais baixo. Exemplo, abacate, por exemplo, é uma boa fruta, tem mais gordura do que vai ter algum tipo de frutose, apesar de que vai ter frutose. Então, esse é um ponto bem razoável de entender, ok? Por último, para a gente fechar aqui, depois que eu expliquei essa parte todinha, é o fechamento da venda. Lembre, para você fechar, a venda começou lá quando você falou do peso. Depois, você fala que é mais importante que o peso é o IMC. Depois fala, ó, mais importante que o IMC é sua composição corporal. Gordura corporal, músculos e gordura visceral. Por último, você explica que o RM, se o RM for abaixo de 1.500, vai ser difícil de perder peso. Ela precisa urgente da sua ajuda. E se o RM for acima de 1.500, vai ser menos difícil dela perder peso, ok? Para o homem, o fechamento visceral fat, você explica para a pessoa.
Quanto maior o tamanho do visceral fat, maior o tamanho da barriga. Quanto maior o tamanho da barriga, maior a chance de ter problema do coração. E aí você fecha ele. E para a mulher, a idade. Ela vai querer só se preocupar com o body fat e vai querer se preocupar com a idade. Mulher se preocupa, qual a ordem de preocupação das mulheres para o fechamento? Número 1 é a idade. Número 2 é o peso. Número 3 é a gordura corporal. E como que deveria ser? Se o peso, se o IMC tiver maior do que 30, então com certeza ela precisa perder o peso antes. Então é importante ela fazer um cardio, tomar uns shakes, e só depois de um tempo começar a fazer músculos. Tá? Mas se ela já tiver com IMCzinho normal, ali 24, pouco, 25, no limite, então sim, é importante fazer a dieta, porém é importante ela fazer a atividade física de músculo, para ela manter a sua saúde completa. Bom, esse é o genérico que eu estou te explicando. Claro que se eu estivesse fechando com o cliente, não ia explicar tudo isso, que eu não entrei em detalhes dessas explicações todas. Mas se alguém tiver alguma dúvida, só falar, que eu acho que já está dando quase 1 hora, né? São 49 minutos. Então, se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Eu vou abrir o fone de todo mundo. Peraí. O que eu estou fazendo? Estou fechando. A dela. Pronto, tá tudo aberto. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tá tudo aberto o microfone. Daniel, show de aula, viu? Obrigado. Valeu, meu jovem.